o seguinte, estamos construindo um prédio, o prédio da educação, que fica na rua O Tempo Só Anda de Ida, de Manuel de Barros. E hoje chegamos no 5º andar. O 5º andar tem um nome, é o poder da vontade. Tem muito a ver com questões pessoais, habilidades pessoais. E vamos andar por esse andar. Vamos andar pelo andar, que inclusive de nada adianta construir o prédio se não andar pelo prédio. O professor tem que andar pelo prédio, o diretor de uma escola tem que andar pelo prédio, as pessoas da creche têm que andar pelo prédio, as crianças, os estudantes, a nossa turma da EJA tem que andar pelo prédio da educação. E nesse 5º andar, nós temos o apartamento 501. O nome desse apartamento, escolhas. Escolhas. O professor tem que escolher a melhor didática, à luz do estudante que está à sua frente. A partir disso, ele tem que compreender o contexto que o estudante se encontra. Ele tem que escolher a melhor metodologia, mas a melhor tecnologia. Ele tem que escolher o melhor momento para saber interagir com o estudante. Não existe perguntas ao final. As perguntas são no momento adequado que o estudante se sente na necessidade. O 501 fala das escolhas. Ele tem que escolher não cair em armadilhas, porque muitas vezes o estudante faz uma pergunta que o professor cai numa armadilha. E aí dá o tal do conflito em sala de aula. Então, o apartamento 501 tem a ver com a questão socioemocional do professor também, porque tem a ver com as escolhas que o professor faz. Os melhores métodos, as melhores possibilidades para fazer o seu ofício, que é dar uma aula brilhante. Vamos ao apartamento 502. O apartamento 502 é o apartamento do empenho. O educador, o professor, o mestre, o doutor tem que se empenhar. Se empenhar é se dedicar, ir atrás, estudar, conhecer o estudante, ir atrás das metodologias, o empenho. O empenho tem muito a ver com a questão da vontade, né? Eu chamo isso, quem sabe, de esforço. Agora, de nada adianta o professor frequentar o apartamento 502, que é o apartamento do empenho, se ele não visitar o apartamento 503, que é o apartamento do desempenho. O desempenho tem a ver com a qualidade, tem a ver com o conteúdo bem dado, o conteúdo bem aplicado, o conteúdo bem conversado. O desempenho tem que ser extraordinário. O desempenho tem que ser brilhante. O desempenho brilhante é aquele desempenho que faz com que o estudante, na frente do professor, brilhe os olhos. Professor, você que está me vendo, se quer saber se você frequenta o apartamento 503, que é o apartamento do desempenho, é só ver se o estudante que está à sua frente brilha o olho. Chega cedo na aula e quando a aula termina, o estudante diz assim: nossa, já terminou a aula? Agora, cuidado. O prédio da educação, um professor precisa obrigatoriamente passar pelo 502, que é o empenho, e pelo 503, que é o desempenho. Porque um professor que só entra no 502, que é o empenho, se não frequentar o 503, vai ser um professor muito esforçado com uma aula péssima. Agora, se o professor só vai também no apartamento 503, que é o apartamento do desempenho, mas ele não tem o esforço, ele não tem aquele inconformismo pedagógico, o que vai acontecer? Ele vai mudar sua metodologia, repensar o seu plano de aula, só de tempos em tempos. Então, os dois apartamentos são fundamentais para o professor frequentar constantemente. Com isso, o professor vai ter o maior prazer em ver seus estudantes visitando o apartamento 504. Mas o professor também tem que visitar o 504. O 504 é o apartamento da generosidade. O que é generosidade? Generosidade é a virtude
de quem compartilha bondade. É um ato de generosidade, é um ato que deve ser compartilhado de maneira desinteressada, sem esperar retorno de ninguém. Eu diria que generosidade precisa ser em abundância. Abundância. Né? Então, isso é fundamental. O apartamento 504. Apartamento da generosidade. E o apartamento 505? O apartamento 505, eu diria que é um dos mais lindos da educação, que é o apartamento da gratidão. É um sentimento de reconhecimento, uma emoção por saber que uma pessoa fez alguma coisa boa, né, com auxílio da outra. Quem aqui que está me vendo, que é um professor, não lembra aquele extraordinário momento de você estar andando na rua e um estudante diz assim para você: professor, lembra de mim? Difícil a gente lembrar. Eu lembro do senhor. Eu sou grato ao senhor até hoje, porque um dia o senhor me falou uma coisa na escola, lá no primeiro ano, segundo ano, seja lá onde for. E eu lembro até hoje. Pessoal, isso é um momento que eu diria, o ápice da carreira de um professor. É o ápice da educação. Quando o encontro entre aquele que dedicou anos para os seus estudantes, encontra uma pessoa e essa pessoa diz que é grata a ele. Eu diria que essa deve ser a busca constante da educação, essa deve ser a busca constante de um professor. Buscar fazer as coisas bem feito, com empenho, desempenho, mas esperando, quem sabe, um dia alguém dizer assim: você é brilhante, mas não por falar, mas porque você realmente foi e é e continua sendo e sempre será um brilhante professor. O apartamento 505, apartamento da gratidão. Só que tem um detalhe. Nesse andar que tem a ver com o poder das vontades, eu andando por esse andar, eu encontrei 2 quadros que têm 2 frases escritas que eu gosto muito. Uma delas é uma expressão que eu uso há muitos anos, que diz o seguinte: a proximidade aproxima e a distância distancia. Está no quadro, no corredor que liga os apartamentos. Olha que mensagem profunda. A distância distancia e a proximidade aproxima. A educação precisa de 2 tipos de presença: a presença física e a presença da alma, do espírito, do coração, do professor apaixonado por aquilo que faz. O olho do professor brilha, mas o olho dos estudantes vai brilhar justamente por toda essa caminhada do 501 ao 505. Lindo quadro, esse que está na parede. Poderia até botar o autor desse quadro, não sei se alguém conhece. A sigla é MFP. E o outro quadro que está lá também é um quadro muito interessante, que eu sempre digo também, que é o seguinte: o sorriso é a menor distância de um abraço. E um abraço é a menor distância de um beijo. O que isso significa? Significa que nesse 5º andar, é o andar da educação, porque o prédio é da educação, mas é o andar da amorosidade. A educação, ela é feita por amorosidade, a partir da amorosidade. Com isso, tem o que a gente chama de que tem liga entre as coisas, entre as pessoas e entre os atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. É isso, meus amigos, o apartamento do 501 ao 505 é fundamental para a nossa educação. É o seguinte: a educação transforma. Um grande abraço e um beijo no coração.